E agora a gente recebe a doutora em Engenharia Civil, Edna Poçan, que é professora da Unila, estuda há pelo menos 10 anos, eu acho que mais tempo que isso, né? O cimento, emissões de CO2, descarbonização e os desafios do setor cimenteiro. Bom dia, Edna, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. Obrigada aí ao convite. Agradeço a CBN por estar aqui hoje compartilhando um pouquinho de ciência com os ouvintes. Eu falei 10 anos, quanto tempo faz já? Não preciso relatar, né? Tá bom. Não, já faz. Especificamente descarbonização, são 10 anos, porque é um tema novo. E para quem está nos ouvindo, descarbonizar, gente, é reduzir carbono, é tirar CO2 de produtos e processos. Então, todo esse processo de mudança climática que a gente vê por aí, é nisso aí que a gente trabalha, visando construir as nossas casas com menos emissão de CO2. É basicamente isso. Já que você entrou direto nesse assunto, vamos lá, porque o setor cimenteiro é frequentemente apontado como um dos grandes emissores aí de CO2. Quais são hoje as principais fontes dessas emissões ao longo da cadeia de produção do cimento, Edna? Excelente, Cris. Então, o que acontece? Aquele cimento que todos nós temos na nossa casa, é muito raro encontrar uma casa, uma construção que não use cimento, não é isso? Falou em alvenaria? Falou em alvenaria, falou em concreto, gente, a gente usa cimento. E é um material que está disponível em todo o globo terrestre, porque a gente faz ele a partir de rocha. Rocha carbonática, que é uma das rochas que foram formadas lá atrás no nosso planeta, no processo de vulcanização, né? Quando a gente tinha aquele monte de vulcões, um monte de dióxido de carbono, essas rochas se formaram e elas aprisionaram carbono na sua composição química, CO2. Que é carbonato de cálcio. Olha, quem gosta de química, CaCO3. Nossa Senhora. O que a gente faz? Ó, assustei todo mundo, né? O que a gente faz? Há quase 200 anos, né, quando surgiu a patente desse material de construção chamado cimento, o cientista, né, que fez isso, que foi o Joseph Austin, ele coloca o cimento num forno e ali, a partir de 700 graus, essa molécula começa a se quebrar. Então, a gente sobra o material que a gente usa para o cimento, que é o óxido de cálcio, e libera CO2 na atmosfera. Então, mais ou menos 65% desse processo é dióxido de carbono, da própria rocha e do combustível que a gente coloca para queimar essa rocha. Então, é por isso que a gente comenta que o cimento tem uma grande importância nas emissões de CO2. Primeiro, porque ele emite CO2 lá da rocha, que a gente produz ele, e segundo, porque a gente usa em muita quantidade. Mas é muita quantidade. Para vocês terem noção, no mundo, o material fabricado pelo homem mais empregado é o cimento. Então, assim, é muita coisa. E quando eu coloco isso em comparação à água, a gente primeiro consome água, e o segundo produto no mundo mais consumido é o concreto, que é essa mistura de cimento, brita, areia e água. Então, a gente consome em quantidades enormes. E é por isso que, quando soma a emissão mais o grande volume de consumo, acende a luzinha vermelha do controle de emissões por conta das mudanças climáticas. E tem os resíduos também, né, Gina? E aí há os resíduos, que é uma outra parte que eu trabalho. Então, a outra coisa, né? Então, toda obra tem cimento e toda obra tem uma caçamba na frente, não é isso? É o jeito que a gente constrói, especialmente aqui no Brasil, que ainda é um processo de construção bem artesanal. A gente põe tijolo, quebra o tijolo para passar a tubulação, né? Uhum. Eu acho que obra todo mundo entende, né? Então, essas quebranças que nós temos, né? Esse quebra-quebra, quando a gente faz uma reforma, quando a gente propriamente constrói, sobra resíduo, que vai para uma caçamba e que deveria ir para uma unidade de processamento, de reciclagem de resíduos. Aqui em Foz, que eu saiba, nós ainda não temos, mas eu sei que está em discussão para implementar uma unidade que aproveita, gente. Sabe por quê? Esse resíduo que sobra ali da tua obra, aquela caçamba que a gente tem ali, aquelas caçambas, dependendo da obra, esse material pode voltar para uma indústria, ser processado, e ele pode virar cimento, que é uma coisa que eu faço, ou virar brita e areia para voltar para a cadeia da construção ou para outras cadeias. Então, a gente consegue fazer o ciclo fechado, que do ponto de vista ambiental é importantíssimo. Esse seria o primeiro passo para começar a pensar em descarbonização dentro do setor?
O primeiro passo é no cimento, Cris. Por quê? Porque o cimento em si é mais emissivo que o resíduo. Mas a gente trabalha em passos em paralelo, né? Porque a gente nunca é uma coisa só. Para a gente resolver, ou para nós trabalharmos de forma efetiva nas mudanças climáticas, na melhoria ambiental do planeta, é sempre necessário trabalhar com múltiplas estratégias e múltiplas fontes. Então, um dos passos, sim, é descarbonizar o cimento, que é no nível indústria. A gente não tem responsabilidade com isso, é a indústria do cimento quem faz isso. Mas nós, como cidadãos, né? O cidadão, o construtor, o proprietário de uma casa, quem está reformando, o construtor, eu como engenheira, os meus alunos na Unila, ou a sociedade como um todo, ela consegue minimizar resíduos. Então, nós podemos fazer a nossa parte na minimização dos resíduos. Gente, e dá para reduzir resíduo? Com inteligência, com bons processos, com melhoria da construção, a gente reduz a geração. E o que sobra tem que ser levado para unidades de processamento, usinas de reciclagem de resíduos, que aqui em Foz precisa ser implementada com urgência, para aproveitar, valorizar esse resíduo todo gerado aí pela nossa cidade, que está muito bonita, está cheia de obra, né? Engenheiro adora a cidade cheia de obra, eu acho que o ouvinte também, né? Acho que todo mundo gosta de obra, né? Vocês gostam de ver aqueles guindastes, né, na cidade toda. Mas guindaste é desenvolvimento, e todo mundo gosta de ver uma cidade desenvolvida, não é isso? Estamos conversando com uma doutora em engenharia civil aqui no nosso estúdio, e o que eu vou falar certamente vai lhe dar arrepios agora. Uai, que medo. O que acontece? A pessoa que está fazendo uma obra ali, muitas vezes sem a supervisão, né, de um profissional como um engenheiro, um arquiteto, vai fazer ali a compra do material, né? Contrata ali o pedreiro e pergunta, o que vai precisar? Aí o pedreiro coça a cabeça e fala, para cá são 10 sacos de cimento. E assim, ele tem a metodologia de cálculo dele, mas geralmente acaba ou sobrando ou faltando, e daí vai lá, compra mais 1, 2, 3 sacos para completar ali o que precisa. Você falou em melhoria de processos. Como é que faz justamente para evitar esses desperdícios, não só de cimento, como de outros materiais? É profissionalizando a cadeia? É formalizando também as construções? Olha, é uma excelente pergunta. E a gente sempre fala dentro da cadeia da construção que quase todas as famílias, né, o construtor, ele tem um pedreiro de confiança e não um engenheiro ou arquiteto de confiança. E não é demérito nenhum da profissão de pedreiro, que é uma profissão linda. Nós, da engenharia, não vivemos sem toda a cadeia, né, de operários e de trabalhadores, engenheiros, enfim, na cadeia da construção. O que acontece é que quando a gente vai para o nível de estudo, de tecnologia, estudo de formação profissional, a gente tem um pouco mais de conhecimento e potencial de quantificação mais correto das demandas, das quantidades de cimento, areia, brita, aço, tudo o que precisa para construir. Além do conhecimento técnico para fazer isso da melhor forma possível, da forma otimizada. Gente, o engenheiro, o arquiteto, especialmente o engenheiro, é um profissional que trabalha em otimização, que é fazer mais com menos recursos. Isso bom engenheiro formado. Então, quem forma bem em engenharia, um bom engenheiro, ele sabe otimizar processos, fazer mais com menos. Então, isso a gente precisa. Então, no mundo, e até aqui no Brasil, no mundo já é implementado, e aqui no Brasil a gente tem discutido dentro do MDIC, né, que a gente precisa industrializar a construção, desburocratizar, né, e torná-la ela mais tecnológica. Então, é esse princípio que a gente está trabalhando em termos nacionais hoje. Eu faço parte de um comitê, né, de produção industrializada da construção no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o MDIC, e nós trabalhamos ali para fazer isso, junto com um monte de agentes nacionais. Eu participo lá como presidente da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, que é uma associação voltada ao desenvolvimento da construção civil. Então, universidades, terceiro setor, associações científicas e comerciais, cientistas, governos participam disso para a gente indicar um caminho para melhorar o processo da construção, que vai para um caminho de industrializar, um caminho de desburocratizar, que a gente precisa, né? E aí a gente fala, né, do trabalho, por que industrializar, mas não vamos perder postos de emprego? Aí eu desafio vocês a irem para as obras e verem a média de idade dos trabalhadores das obras. Pessoal mais velho.
Pessoal mais velho, né, Cris? Tu trabalhou na obra, Sim. né? Você viu. Por quê? Pessoal mais velho. Porque eu acho que os mais novos não querem isso para eles, querem outras profissões, querem outra forma de fazer renda. A minha visão. Mas eu não sei. E você, se você tivesse que ficar o dia todo Carregando, empilhando tijolos, carregando você... peso. É uma coisa pesada. Então, É um trabalho árduo ali. Então, será que industrializar não vai trazer mais qualidade de vida para o trabalhador? Porque, gente, Mas ele trabalhar vai no ter que sol, buscar qualificação também, né? mas tem que qualificar. Então, a construção civil é uma atividade que é dura. Eu vim da roça. Eu fui criada no sítio. Eu nasci no sítio e fiquei lá até os 17 anos. Saí de lá para fazer engenharia, porque eu não gostava do sítio. Não gostava da vida de trabalho braçal do sítio. E hoje cuida de um monte de flores, tem um quintal maravilhoso. Porque a gente sai da terra, mas a terra não sai da gente. E aí, o que acontece? A época da minha vivência na área rural foi a época da mudança do regime de trabalho de agricultura manual para o mecanizado. E se dizia que íamos ter desempregos, que ia ser um horror. E agora a gente vê a industrialização do campo. E a juventude voltando, né? Já qualificada. Voltando, mas qualificada para trabalhar com um processo industrializado, mecanizado. Os tratores têm ar-condicionado, gente. Quando eu era criança, não era assim. Então, na construção civil, a construção civil deveria ou vai passar por esse caminho. Porque a gente já não tem mão de obra para empilhar tijolo. Uhum. Então, quando começar a ficar caro empilhar tijolo, a indústria vai buscar processos industrializados, mecanizados. Ô Edna, mas você acha que a cultura brasileira está pronta para isso? Eu te pergunto por causa do seguinte, casa pré-fabricada, prédio pré-fabricado, a gente tem uma cultura meio que tem que ser uma parede de tijolo e tem que ser uma parede grossa para ser resistente. Não, eu vejo gente falando daquelas casas de papelão dos Estados Unidos, é drywall, né? Drywall é gesso, steel frame, wood frame é de madeira. Isso. A gente está preparado para essa mudança? Olha, a gente consumidor, morador, eu te pergunto. Então, existe... Claro que tem que ter todo um preparo cultural para isso, e aqui a gente sempre fala, eu falo nas minhas palestras, nas minhas aulas, né? Especialmente aqui no Paraná, que todo mundo quer uma casa de material, né? Material. Que o material para nós do Paraná aqui é de alvenaria, porque material, madeira, bambu, concreto, tudo é material, né? Mas a gente entende que quando fala casa de material é uma casa que não seja de madeira. Porque, obviamente, aqui no Paraná, em vários estados do Brasil, tem-se uma associação da casa de madeira a uma associação de residência de baixa renda. Né? Provisória. Provisória. Do campo. E a madeira entra no cenário da descarbonização como um material com alto potencial de descarbonizar. Por quê? Porque a madeira, ela capta carbono da atmosfera. Obviamente, eu estou falando aqui de madeira de reflorestamento, madeira bem manejada. Não estou falando de madeira ilegal, de extração de floresta nativa. Então, vamos cuidar muito bem de que madeira a gente fala, né? Desmatar a Amazônia para fazer obra não é bom, é muito pior do que é pior que usar cimento. Então, a gente tem que ter cautela quando a gente fala dos materiais. E a gente ainda tem a ideia da casa de madeira, aquela casa de parede simples ou até de parede dupla, mas sem uma camada de enchimento para isolamento térmico. Então, hoje, os sistemas já estão muito melhores. Então, qual é o papel nosso da universidade ou até mesmo das grandes indústrias? É de fazer protótipos, de mostrar para a sociedade que tem novas soluções, que são soluções legais e que elas começam a ter... São duráveis. Nós não podemos fazer nenhuma casa, Cris, que dure menos de 50 anos no sistema estrutural no Brasil. Nós temos uma norma chamada Norma de Desempenho, em que a legislação diz que todas as moradias habitacionais, o sistema estrutural, que é os pilares, o telhado, as fundações, né, as lajes, tem que ter, no mínimo, uma vida útil, uma duração de 50 anos, mediante uma manutenção rotineira, obviamente. Então, elas são duráveis. O que a gente tem que entender é como usar esses materiais. Todo mundo sabe aqui, dá para deixar a madeira em contato com água? Não. Todo mundo está ouvindo aqui. O que acontece com a madeira em contato com água? Apodrece, mas a alvenaria também. Se você não cuidar ela, com o tempo ela vai... coisa. Se eu não impermeabilizar uma viga de concreto, se eu não colocar um impermeabilizante ali, vai subir água para minha parede, não vai? Então, eu também tenho que ter esses cuidados. Na madeira, a mesma coisa. A madeira fora do contato com água, ela tem uma longa longevidade, inclusive milenar, como nas edificações que a gente tem histórico no Japão.
Mas o que acontece? Então, o que aí vem, conecta com a pergunta do Guilherme. Conhecimento, engenharia, arquitetura, para a gente usar o material, madeira, bambu, cimento, aço, papel e bactérias, que a gente tem isso, a gente coloca no concreto hoje em dia, para usar cada material no seu melhor lugar. E a gente faz isso como? Com ciência, com consciência e consciência, com conhecimento. Então tem que ter qualificação, sim, voltada a conhecer os materiais, inclusive terra. A gente parou de construir em terra, e terra é um material disponível, altamente disponível, né? A questão é como construir com terra uma estrutura, uma construção durável. Temos que retomar isso e aprender e colocar onde isso é possível, tá? Não estou dizendo, gente, que a gente vai construir obra de terra, não é isso. Mas em alguns lugares nós podemos fazer uso da terra como material. Possibilidade, é uma possibilidade. Então, eu trabalho muito, eu defendo o mix de materiais, usar vários materiais, empregando cada um no seu melhor lugar, considerando o carbono, a emissão de CO2, o desempenho, a gente quer esse lugar assim, ó, a resistência, a ação da chuva, a durabilidade, né, se não vai apodrecer, né, entre outras coisas. E, obviamente, não podemos falar de uma coisa bem importante, né? Quanto custa tudo isso? Porque uma casa não é barata, né, gente? Construir não é barato. É caro, porque é uma construção, demanda de muitos itens, de muitos materiais. E aí você precisa de matéria, dinheiro e energia. Estamos conversando aqui na CBN com a Edna Poçan, ela que é doutora em Engenharia Civil e também professora da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, sobre esse tema da descarbonização, né? O seu tema de pesquisa aí, né? Justamente na indústria da construção. Que mensagem você pode deixar até para engenheiros, pesquisadores e estudantes que estão começando a lidar agora, né, com esse tema da descarbonização no setor da construção? Então, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, então eu mando todo mundo estudar. Eu falo que eu sou uma eterna estudante, eu acho que todos os profissionais também deveriam ser. E até pergunto a vocês aqui que estão na rádio, trabalham com comunicação. Vocês se formaram e pararam ou vocês continuam estudando todo tempo, todo ano, todo mês? Não dá para parar, né? Não dá para parar, não é isso? Não dá para parar. Se você tivesse parado, Cris, com as redes sociais, com tudo, como é que seria? Não ia saber usar a internet? Não saberia usar a internet. E a mesma coisa aqui para todos que estão presentes. Na vida da engenharia, na vida profissional, é a mesma coisa. Nós nos formamos e somos eternos formandos. E o mundo vai mudando. E o mundo nunca mudou tão rápido como nos últimos anos, especialmente pós-pandemia. Mudou demais, uma velocidade que nós nunca, como humanos, tínhamos visto. E com as mudanças, todas essas mudanças exigem da gente um novo posicionamento, novos aprendizagens e, especialmente, desaprender algumas coisas. E desaprender é difícil, né? Essa parte que eu ia citar. Desaprender, Guilherme, é fácil? Depois que a pessoa pega ali determinado vício ou forma determinados conceitos, é difícil, né, passar para a próxima etapa, né? Muito difícil. Então, tem vários autores, eu gosto muito de ler, né? Inclusive um deles é o Harari, um historiador que eu gosto muito, que ele fala que a grande dificuldade que nós temos nesse mundo contemporâneo é de desaprender. E ele indica que teremos que fazer isso mais ou menos a cada 10 anos, face às mudanças que estamos tendo. E o que é desaprender, gente? Aprender uma coisa nova e deixar o que você fazia para trás. É isso. E é difícil fazer isso. Então, o que eu recomendo? Quem gostar desse tema, vai conhecer a UNILA. Nós temos um grupo muito forte de pesquisa. Trabalho comigo a professora Kátia Punhag, que é a nossa pró-reitora de pesquisa, que também trabalha com o tema de descarbonização. É uma engenheira e uma arquiteta trabalhando juntos, isso é muito bom. Temos uns grupos de pesquisa muito fortes lá e um programa de mestrado em engenharia civil, que nós trabalhamos isso, que agora virou conceito nota 4 na CAPES, subimos de nota, estamos felizes. E um programa de mestrado e doutorado na área interdisciplinar em energia e sustentabilidade. Então, os 2 programas de pós-graduação da área tecnológica da UNILA trabalham com esses temas, energia, que tudo está voltado à descarbonização. Então, indico, estuda, gente. Conhece, sai da ignorância. Eu falo, né, que o conhecimento nos liberta. Liberta do quê? Da ignorância. E ainda pode nos render ganhos monetários, e, entre outras coisas. Então, estuda, né? Edna, nosso tempo estourou aqui. Eu quero te agradecer. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço.